Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Quando o nosso Humberto de Campos, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, afirmou que o Brasil seria e será fatalmente coração do mundo, pátria do Evangelho, acreditem. Nós estamos agora para iniciar a Copa e o pessoal, ao invés de dar uma força, manter um pensamento em sintonia, acreditar na proposta, o pessoal começa a criticar, falar mal. Isso não acrescenta nada. Pelo contrário, atrapalha muito. Porque a espiritualidade está trabalhando para que a Copa aconteça muito bem. E é uma maneira do Brasil ser visto pelo mundo. Se nós seremos o coração do mundo, a pátria do Evangelho, as pessoas lá fora, nossos irmãos de outras nacionalidades têm que nos conhecer e saber que nós somos amoráveis. Existe uma meia dúzia de criaturas que querem conturbar. Não sei porquê. Não entendem nada do que nós já entendemos. De outra forma, eles estariam vibrando como nós devemos vibrar, com oração, com prece, para que tudo dê certo, porque a espiritualidade está investindo na nossa Copa. Eles precisam nos conhecer melhor, saber que somos um povo pacífico, que somos um povo fraterno, respeitosos. Essas calamidades que acontecem aqui por conta de uma meia dúzia de ignorantes, acontecem lá fora também. Mas não é a maioria. Nós somos um povo bom. Levanta uma ideia aqui boa para ver quantas pessoas vão aderir à ideia. A maioria, quase absoluta, retratando que somos um povo bom. Então nós temos que começar a perceber que nós somos representantes lídimos da espiritualidade aqui na Terra. Se o Brasil será a pátria do Evangelho, nós precisamos nos evangelizar, nós precisamos também vivenciar o Evangelho. Culto do Evangelho no lar é fundamental para a gente aprender o Evangelho de Jesus. Estudar o Evangelho é fundamental, temos que estudar bastante, porque a gente nunca defende uma ideia sem conhecê-la muito bem. Só para que vocês tenham uma ideia, outro dia eu estava conversando com o Zezinho da livraria O Terceiro Milênio, e ele me falou que a esposa dele é médium e recebe uma irmã chamada Rafaela, um espírito, né, de uma mulher. E ele perguntou para ela: irmã Rafaela, quantos espíritos estão aqui conosco hoje? Aí ele disse assim: num culto do Evangelho que ele faz em casa há 23 anos. Ele disse assim: hoje tem 350 espíritos aqui. Você, como? 350? Sim, mas não cabe aqui nessa salinha assim. Pois então, as paredes já foram retiradas, as paredes físicas. Criou-se um ambiente espiritual onde todos estão muito bem assentados. Mas irmã, eu estou falando baixo, não dá para ouvir lá atrás. Ele falou: não se preocupe, nós já colocamos um microfone na sua boca e todos estão ouvindo. Agora imaginem
o que a espiritualidade não faz. Trabalha sempre nos bastidores. E uma outra colocação do Kardec, que também nos chama a atenção: o Espiritismo será o futuro das religiões. Não será a religião do futuro, será o futuro das religiões. Então nós temos que trabalhar com muita propriedade, buscando a essência da doutrina em nossa casa, no nosso reduto doméstico, na nossa casa espírita, na nossa casa mental, no nosso ambiente de trabalho, para que realmente a doutrina, na essência, seja assimilada pelas demais religiões, ou as demais criaturas, adeptas de outras crenças. Mas, infelizmente, o pessoal conhece muito pouco doutrina espírita. Conhece um pouco, bem pouco, de palestras, de alguns romances, alguns livros, mas estudar Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Pouquíssimas pessoas conhecem Kardec, conhecem a doutrina espírita. E nós precisamos estudar bastante, porque lá fora, se alguém perguntar alguma coisa, nós temos que falar com propriedade para que a pessoa nos respeite. Porque as criaturas lá fora estão carentes de informações, mas informações que sejam reais, essenciais, conforme a doutrina preconiza. Porque a doutrina espírita, ela é coerente com as leis naturais. Então nós temos que estudar Kardec, para poder defender uma ideia, uma vez que a doutrina espírita será o futuro das religiões. Eu vejo casas que estão fazendo apometria. Apometria não tem nada a ver com a doutrina. Eu vejo pessoas da casa espírita, da minha, onde eu dirijo, que frequentam casa de umbanda. Umbanda é umbanda, candomblé é candomblé. Temos respeito pelas filosofias. Cada um tem o direito de professar o que bem entender, embora não sejam nada vinculados ao espiritismo, a não ser porque acreditam na espiritualidade, mas de resto não tem nada a ver com o espiritismo. Tem casa espírita que está fazendo cristaloterapia, terapia com cristal. Isso não tem nada de doutrina espírita. Às vezes se propõe a fazer um tratamento espiritual, tratamento de cura, quando a gente sabe que a cura verdadeira é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tem proposta de afastar o espírito, como muitas pessoas advogam. Não, mas o centro aqui é fraco, eu vou na Umbanda que eles tiram o espírito da gente. Mas diz o Cristo: vigiai e orai, para não cair em tentação. Se um espírito é afastado, ele vai embora, e ele volta com mais 7, 8. Se ele encontrar a casa adornada para ele, ele vem e faz morada. A casa mental. Então o que nós temos que passar para as pessoas é que a cura tem que ser feita através da nossa mente. Quando a gente vai a um médico, a gente procura um médico que a gente tenha confiança, para que ele faça um diagnóstico bem feito. E por consequência, um tratamento adequado. Agora, se ele fez o diagnóstico, ministrou a terapêutica de acordo com a doença, logicamente uma doença mais simples, uma terapêutica mais suave. Se é uma doença mais grave, uma terapêutica mais pesada. Agora, se nós vamos seguir a orientação do profissional, depende de nós.
Se seguir, vai se curar. Se não seguir, vai sofrer as consequências. E nós todos estamos internados nesse hospital chamado Terra, onde todos nós somos doentes. E muito doentes. Agora, como um hospital, nós temos que buscar o médico para tratar a nossa doença. E quem que é o médico nosso? Quando perguntaram para o Sócrates, mestre, que devemos fazer para afastar o mal dentro de nós? O mal que a gente possa receber, o mal que nós possamos fazer? Ele disse assim: conhece-te a ti mesmo, porque o mal que nós temos dentro de nós e o mal que nós fazemos é porque nós não nos conhecemos. E se nós não nos conhecemos, não vamos nos tratar. Então, o médico, nós somos nós mesmos. Quem é que vai saber o que passa dentro de mim, senão eu mesmo? Ninguém sabe quem eu sou, porque estão 3 verdades, né? Aquilo que eu acho que eu sou, aquilo que vocês pensam que eu sou e o que realmente eu sou. São 3 verdades. Agora, quem mais se aproxima dessa verdade somos nós. Embora a gente também não saiba tudo, né? Porque a gente só sabe dessa encarnação. E lá de trás? Então nós temos que começar a analisar a nossa problemática. Se eu sou orgulhoso, qual o remedinho que eu tenho que tomar? Humildade. Trabalhar orgulho. Por que ser orgulhoso? Procurar ser humilde. Isso tem que trabalhar. Não é de graça que nós vamos ser humildes. Não é. É um trabalho que eu tenho que fazer, um remedinho que eu tenho que procurar tomar todo dia. O remédio da humildade. Se eu sou intolerante, tolerância 0, né? Como se diz por aí. Ou tolerância 50%, já está de bom tamanho. Que remédio que eu tenho que tomar? Paciência. Paciência. Se eu sou avaro, preso à materialidade, tem um ganchinho aqui dentro do bolso que a mão entra e não sai mais, e não é capaz de dar nada para os outros. O que a gente tem que trabalhar? A prodigalidade. Começar a doar um pouco para os outros, porque nada é nosso, é emprestado, é temporário. Comece a doar alguma coisa para os outros. Basta a gente analisar os nossos guarda-roupa para ver o quanto nós somos apegados às coisas. Aqui não sobra nenhum, eu também estou no meio. É só olhar o guarda-roupa, tem muita coisa que a gente não usa faz tempo e fica lá amontoando. Para quê? Dá para os outros, tem gente precisando. Se eu sou odiento, ódio, eu tenho ódio, que é uma palavra terrível. O que eu tenho que usar? Uma terapêutica do amor. Comece a amar mais. Ame. A começar pelos de casa. Nem os de casa a gente é capaz de amar. Nem os de casa. Que dirá lá fora? Comece a amar mais. E assim por diante. É só a gente analisar as nossas limitações, as nossas imperfeições e trabalhá-las. E nós temos que trabalhar. Antes da doutrina e do evangelho, nós éramos uns. E agora? Quem nós somos? Quase que os mesmos. Entra no centro, escuta uma palestra assim: mas essa foi para o meu vizinho, ele deveria estar aqui. Não podia ter faltado hoje. Ele tinha que estar aqui para escutar, porque eu não aguento aquele cara. E a gente sempre acha que é para o outro. E a palestra é para nós. Ajuda-te e o céu te ajudará. O céu ajuda sempre, está sempre ajudando a gente a melhorar, a progredir. Eu achava até que Jesus não sofria pela gente. Mas ele falou, e eu sou obrigado a acreditar, até quando
eu sofrerei por vocês, disse Jesus. Imagina se Deus perguntar para ele: meu filho, como é que está o esquema lá na terra? E ele vai fechar o olho assim: pai, tá difícil, hein? Tá difícil. Porque você foi para lá tem 2000 anos, você disse que ia trazer o pessoal para mim, eles estão todos lá e parece que a coisa não vai bem. Pois então, pai. E Jesus está investindo. Na época ele começou com uma meia dúzia, ou melhor dizendo, 12, né? Mas não eram só 12, é uma força de expressão, porque tinha os 12 e mais os outros. Mas era uma minoria quase absoluta para sustentar o cristianismo. Mas o cristianismo veio de bico, porque depois surgiu uma danada numa religião lá, que se achou no direito de representar Jesus e mandou matar milhares de pessoas em nome de Jesus. Meu Deus. Aí Jesus novamente chamou João Evangelista, aquele discípulo amigo, e falou: João, volta lá, João, faz alguma coisa, porque eu voltar agora não está no script, eu não posso, volta você. E o João veio, Francisco de Assis, e mudou a história de novo, deu uma alavancada, disse: gente, vocês entenderam? É assim. Aí a coisa foi de bico de novo. A materialidade começou a tomar conta e ninguém falava mais, porque a religião teve um ponto de predomínio sobre a ciência. Depois a ciência passou a ter um predomínio e a materialidade veio junto. Aí novamente Jesus disse assim: e agora, o que eu faço? Pego o John Hus, que foi lá um partícipe da igreja, um dissidente da igreja, porque não aceitavam as barbaridades, e voltou com Allan Kardec. Codifica a doutrina, com a ajuda dos espíritos amigos, para a gente entender o verdadeiro sentido da vida. Para a gente ser diferente, porque não dá mais para ficar na mesmice. Não dá mais. Tem que mudar. Chegou a hora. E um detalhe: o Cristo, ele está esperando, mas não é esperando de braços cruzados, ele está trabalhando para valer. Quando ele veio aqui para descobrir, que aliás já estava descoberto pelos índios, mas descobrir o nosso país, a pátria do cruzeiro, ele se emocionou. Para Jesus emocionar, vocês imaginam? Olhou o Brasil e disse assim: meu Deus, é aqui, pátria do cruzeiro, é onde eu vou colocar um povo para ser diferente. Somos nós. Aí o Kardec coloca: o espiritismo será o que o espírita fizer dele. E o que nós estamos fazendo no espiritismo? A gente tem trabalhado pelo espiritismo? Às vezes a gente pede, eu tenho a DDE, nós fundamos a DDE há 8 anos atrás, que é a Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, para levar a doutrina espírita lá fora, não dentro da casa espírita. Nós já estamos com as palestras na internet, para o mundo inteiro, nós temos um jornalzinho bimensal, estamos trabalhando. Mandamos os CDzinhos para as casas que não têm condição, para passar lá quando não tiver orador. Estamos trabalhando. Estamos fazendo oradores espíritas para que possam divulgar a doutrina. E a gente pede um artigo para colocar no nosso jornal. Eu pedi para várias pessoas, todos disseram: Aguinaldo, deixa comigo. Sabe quantos me mandaram? Nenhum. O pessoal tem preguiça de escrever um artigo pequeno para colocar no jornal espírita. O pessoal está muito acomodado e quer que a doutrina espírita alavanque, seja o futuro das religiões. Que jeito? Se a gente não faz nada pela doutrina, só suga e mais nada. A espiritualidade está trabalhando, assistindo a gente. Nós não temos ideia do que eles fazem. Uma reunião como esta que está acontecendo aqui agora, vou falar para vocês. Quantos espíritos vocês acham que tem aqui? Se numa reunião doméstica, num culto do evangelho no lar,
350, vocês imaginam quantos tem aqui dentro hoje? Para serem tratados. Estão sendo tratados. Porque o centro espírita é um hospital 24 horas. Nós vamos embora daqui a pouco, mas os espíritos estão aqui trabalhando com essa imensidão de criaturas que estão aqui. Outro dia eu saí daqui para ir para Inipuã, para fazer uma palestra. E eu chamei minha filha. Vamos comigo, filha? Vamos, pai. E ela foi. Mas deu um temporal, mas bota chuva nisso, né? Falei, pai, vamos voltar. Falei, não, tem a palestra. Pai, mas chovendo muito, mas não tem importância, vamos lá. E chegamos lá, a dirigente chegou para mim e falou assim, Aguinaldo, estou até com vergonha, você sair de lá para falar, olha, tem 5 pessoas. Eu falei, 5 pessoas encarnadas. E as desencarnadas? Vamos falar para elas. E fizemos uma palestra de quase 1 hora para aquela imensidão de espíritos que estavam lá nos ouvindo. E toda casa séria como esta aqui tem um mentor espiritual. Tem um mentor. Quantos anos tem essa casa? 1 ano e meio. Geralmente a casa precisa de ter um pouco mais de tempo para ter realmente um mentor. Isso dito pelos espíritos, mas também não vou medir pelo tempo, vou medir pela seriedade. Eu quero crer que pela seriedade que tem aqui, já tenha um mentor espiritual, responsável por um grupo de espíritos que trabalham aqui. E numa reunião como esta, para que ela aconteça, um grupo de espíritos já dividiu tarefa. Alguns vão vigiar nas cercanias para que não entre espírito das trevas. Porque não se esqueça que nós estamos aqui na Terra, planeta de expiação e provas, e aqui é umbral mesmo. E tem espíritos que odeiam a doutrina espírita. Se pudesse entrar aqui e acabar com tudo, eles acabariam. Então tem um grupo de espíritos que impedem que eles adentrem aqui, com armas potentíssimas, para impedir que eles adentrem essa casa. A não ser que eles queiram mudar. E eles têm aparelhos que detectam a verdade. E aqueles que estão arrependidos e querem ajuda, eles são trazidos. E são colocados no plenário. Mas os outros não, ficam lá fora. E depois, a seleção dos espíritos para serem tratados. Imagina quantos trabalhadores espirituais para trazer essas entidades em milhares para serem tratados na casa espírita. E quando entra no salão, então eles começam a fazer o tratamento. E muitas das vezes eles tiram fluidos dos partícipes, que são vocês, que somos nós, que estamos aqui. Então imagine que nós temos responsabilidade pelo fato de estarmos aqui. Não é só entrar aqui, sentar, escutar a palestra, tomar uma passa e ir embora, não. Nós temos que nos preparar, como espíritas eu estou falando, entendendo o que é doutrina, porque pouca gente conhece o espiritismo. E por isso eu estou aqui trazendo para vocês uma informação do que é que está acontecendo aqui hoje, para que vocês comecem a verificar que vir ao centro é de extrema responsabilidade. E os espíritos estão tirando o fluido de quem pode ofertar para tratar esses doentes. Via de regra tem um livro de preces de pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. Eles passam com o aparelho e verificam no livro de preces quem precisa ser atendido. E diz o Tonini, através da mediunidade do Luiz Antônio, que eles, captando o nome da pessoa, muitas das vezes eles vinculam uma criatura que está no centro. E via de regra é alguém que colocou o nome da pessoa lá para ser atendida. E eles vão verificar. E verificaram o nome de um senhor Antônio. E verificaram que estava ligado aquele homem a uma senhora de 80 anos que emanava uma vibração, uma luminosidade do cérebro daquela mulher,
e que através dessa luminosidade eles conseguiram detectar um Antônio lá na casa dele. E ela estava exatamente mentalizando: eu tenho certeza que aqui hoje a espiritualidade vai ajudar meu filho, que foi abandonado pela mulher, e está lá desesperado com as crianças, pensando em fazer besteira. Por caridade, alguém, e aquela vibração de mãe, de fé, de verdade, fez com que a espiritualidade saísse dali e fosse lá atender o senhor Antônio no seu lar. Então veja a grandeza do trabalho da espiritualidade que está acontecendo aqui agora. E um detalhe, mas quando a gente coloca o nome da criatura no livro de preces, ou a gente até, alguém nos pede: faz uma prece para mim lá hoje. Não, deixa comigo, eu vou fazer. Chega aqui e nem lembra. Coloca o meu nome no livro de prece. Não, deixa. Mas que chatice, mas tudo bem, eu vou levar. Olha, não. Se a pessoa pediu, não, deixa comigo, vou levar o nome. E na hora de escrever o nome, vamos pensar: olha, eu sei que tem muitos amigos espirituais, por favor, ajude o fulano, ele me pediu para colocar o nome aqui, eu sei que ele está precisando, por favor, porque mente é vida. Nós conseguimos, com a nossa mente, despertar muitas coisas no mundo espiritual. Haja visto aquela senhora. Eu fui fazer uma palestra algum tempo atrás, lá em Votuporanga, e o senhor Romeu Grise ainda estava bem lúcido, agora já está quase desencarnando, numa idade bem avançada, mas ele me disse assim: Aguinaldo, o Newton Boechat esteve aqui fazendo uma palestra, e ele me perguntou assim: Romeu, quem é o fulano? Olha, eu confesso que eu conheço praticamente todo mundo aqui do centro, mas por esse nome eu não sei. Não, porque esse homem, esse espírito cujo nome eu declinei para o senhor Newton Boechat, dizendo ao senhor Romeu Grise, ele está sendo tratado aqui dentro do centro. Aí o senhor Romeu teve uma feliz ideia. Terminada a palestra, Newton Boechat falou com muita propriedade, como sempre o fez, e ao final ele diz assim: tem alguém aqui que conhece o fulano de tal? Uma moça lá atrás levantou a mão. Por favor, depois você pode falar comigo? Sim, senhor. E ela veio. E ele perguntou: quem é o fulano de tal? Eu não conheço, mas era um radialista lá de São Paulo, e que eu sempre fui muito fã dele. E agora eu soube que ele desencarnou, e eu orei, e pedi a espiritualidade desta casa para cuidar dele, fazer alguma coisa por ele, porque eu o amava, embora não o conhecesse. Então o senhor Romeu disse para ela: então fique feliz, porque graças à sua prece ele está sendo atendido aqui na nossa casa. Então imaginem, não é brincar de ser espírita, é ser espírita para valer. Nós podemos orar, a prece tem um valor imenso. Se nós sabemos de alguém que está precisando, está numa necessidade premente, vamos orar, acredite, tem valor. Mas o espírita é preguiçoso, não ora. E a gente, quando ora, entra numa sintonia maravilhosa. Geralmente aqui, antes de começar a palestra, a gente já deveria estar numa sintonia boa, botar uma musiquinha, porque a música, ela consegue trazer uma vibração diferente, ela acalma, ela serena. É a arte mais requintada que nós temos, é a música. Então a gente entrar aqui e começar naquela sintonia, já ir começando afrouxando, para começar a facilitar o trabalho da espiritualidade. E quando nós oramos, nós já facilitamos a ajuda dos benfeitores, nós já doamos energia. Eu fui fazer palestra outro dia numa casa e me propiciaram sentar à frente, e eu fiquei sentado na primeira fila, mas havia um barulho
tão grande, ensurdecedor, que aquilo me incomodou. Eu falei, meu Deus, numa casa espírita, não era uma conversa assim baixinho, ou vamos dizer assim, fraterna, não. Parecia uma festa mesmo. Era um barulho ensurdecedor. Eu acho que isso é um desrespeito aos espíritos que estão trabalhando. Não é que a gente tem que ficar calado, um túmulo, não. Mas a gente poderia, pelo menos, baixar a voz, se possível já entrar em sintonia com a música, já começar a fazer uma oração. Se trouxemos um livro, vamos ler. Vamos já começar a criar um clima apropriado para a espiritualidade trabalhar. E na hora da palestra, o orador é super bem assistido pela espiritualidade. Não por mérito isolado dele, é pela causa. A espiritualidade quer que o orador fale aquilo que é importante para o público. E muitas das vezes o mentor espiritual fica ao lado do orador para tirar os seus arcanos, do seu inconsciente profundo, alguma coisa que está lá para ser colocado para alguém do público. Então às vezes a gente vem para falar sobre um assunto e chega aqui e começa a sair um outro assunto totalmente diferente. E às vezes alguma coisa que nem estava para ser colocado, a criatura começa a falar. E alguém depois diz assim, olha, você falou para mim. A bem da verdade, a espiritualidade que está trabalhando a mente daquele orador, para que ele lembre do assunto, para que ele focalize bem o assunto e, ademais, possa também trazer um contributo lá do seu inconsciente profundo, alguma informação que seja de valia para alguém que está extremamente necessitado naquele momento. Dizem os espíritos que quando o orador fala, e ele fala com propriedade, cria-se num telão que eles colocam a imagem daquilo que ele está falando. Se ele falar de fé, e Jesus abordando o assunto, falando sobre o assunto, falando de Jesus ou de alguma entidade, aquilo que o orador está falando é plasmado num telão colocado ao lado para ser visto por todos os espíritos desencarnados assistidos no momento, que muitas das vezes são muito endurecidos ainda e precisam de se sensibilizar para uma transformação a partir de então. Então os espíritos aproveitam aquilo que o orador está falando, e o poder mental do orador, sendo positivo, grande, dentro de um magnetismo, de uma convicção, consegue plasmar no telão aquilo que ele está falando, logicamente com a ajuda da espiritualidade, para sensibilizar os espíritos que estão ouvindo a palestra no momento. Então imaginem, é muito importante a palestra. Agora tem pessoas que, ao invés de ficar na sintonia, ouvindo o que o orador está falando e prestando atenção e colocando depois em prática, já começa alguém, se está falando demais, já está passando da hora de parar. E a pessoa às vezes fica pensando, e amanhã cedo, se acabar muito tarde, amanhã eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso dormir mais cedo, eu preciso sair mais rápido, essa palestra está demorando muito. A pessoa já começa a entrar numa outra sintonia. E às vezes dificulta até ser assistido quando a proposta nossa é vir ao centro para recebermos ajuda da espiritualidade, até naquilo que nós nem pensamos que vamos ter. Porque muitas das vezes, no trabalho de passe, que é um trabalho de cura, literalmente dentro do centro, a gente vem e não é assistido. Quase sempre por duas razões. A primeira delas é que a pessoa vem uma vez, é assistida. Vem a segunda também. Pela 10ª vez a pessoa recebeu o passe e foi atendida na sua doença ou numa eventual doença que iria acontecer, e não aconteceu pela ajuda da espiritualidade, mas a pessoa continua a mesma. Vem ao centro, toma passe, carrega a bateria e depois vai gastar lá fora toda a energia com coisas indevidas. E depois de 10 passes, diz André Luiz que a espiritualidade não atende mais, se a pessoa não se justificar.
E quando a criatura tem méritos espirituais, entra na sala de passes, a espiritualidade, aproveitando os médiuns passistas, tirando energia da natureza, deles próprios e dos médiuns, tratam o perispírito, curam a mácula perispirítica. E na cura do perispírito, perispírito, transfere para o corpo a sanidade orgânica. Jesus não curou todo mundo porque ele não tinha competência? Não. Ele tinha competência de sobra, até para devolver a vida, que dirá curar uma pessoa. Mas ele não curou todas as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não tinham mérito e ele não poderia contrariar a lei divina. Então nós temos condições de sermos curados, literalmente numa casa espírita, num trabalho de passe. Não precisa procurar centro forte, não. Precisa nós nos fortalecermos espiritualmente para merecermos a cura. E segundo André Luiz, o mérito espiritual está na ajuda aos outros. Então nós temos que começar a repensar. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ajudando literalmente os outros, ou nós só estamos buscando ajuda na casa espírita? Até então, tudo bem. Nós não sabemos da importância de fazermos o bem, mas do momento que passamos a entender, nós temos que fazer alguma coisa para justificarmos os nossos méritos. E o que é que nós vamos passar amanhã? Não sei. Às vezes vamos sofrer um acidente, às vezes vamos ter um derrame, às vezes vamos ter que ser operados e podemos evitar. É só fazermos o bem. É dando que se recebe. E essa lei não é matemática. Fez, tem que pagar. Coisa nenhuma. A lei divina é misericordiosa. Deus faz tudo para amenizar o nosso lado. Mas nós temos que fazer por merecer também. Porque senão ele não vai descaracterizar a sua lei. Eu sou Deus, eu sou bonzinho e vou ajudar e resolver o problema de todo mundo, porque eu sou o Pai amorável e bom, então vou resolver o problema de todo mundo. Não acreditem nisso. Se fosse assim, Jesus teria dito: vem para mim que eu vou resolver o problema de vocês. Não, vinde a mim, eu vos aliviarei. Mas nós temos que nos justificar, então nós temos que fazer alguma coisa. Antes da doutrina, nós éramos uns, e depois, antes do evangelho, nós éramos uns, e agora? Então nós temos que começar a fazer a coisa acontecer. Água fluidificada. Os Espíritos estão colocando aqui uma energia, um tônico, que é bom para todo mundo. Quem que não quer ser energizado, sair daqui ligadão? Deixa comigo. O cansaço até foi embora. Ótimo, isso é para todo mundo. Mas se tem alguém que trouxe uma garrafa porque está doente, ou para alguém que ficou em casa, a espiritualidade vai analisar o problema daquela criatura. E a espiritualidade vai colocar o remédio próprio para aquela pessoa. Ah, mas a garrafa está fechada. Nenhum problema. Aliás, não deve abrir garrafa em casa espírita mesmo, porque tem uns mosquitinhos que vêm na luz e pode cair lá dentro. Pode deixar fechado. A espiritualidade vai através dos poros, vai colocar lá o remédio e nós vamos sorvê-lo e vamos nos dar muito bem no nosso tratamento espiritual. Na cama de passes, quando nós entramos para tomar passe, a gente já entra assim, já está meio relaxadinho aqui durante a palestra. Aí, aquela fé, né? Eu vou lá e os Espíritos vão me ajudar. Aquela sintonia boa. Nós afrouxamos o perispírito. Ele sai um pouco do corpo. E ao sair, ele se expande, como se fosse uma esponja. Cria-se uma asa em volta, perispirítica, e facilita a ajuda dos espíritos, canalizando energia para o perispírito, para depois levar para o corpo. Mas aquela pessoa que entra na fila para tomar o passe, quando tem fila para o passe, ou se não aqui mesmo, e que ao invés de pensar
do valor do passe e o quanto pode ser beneficiada esta pessoa, ela fica pensando, meu Deus, amanhã cedo eu tenho que fazer aquilo, coisa e tal, e começa a pensar algo que não tem nada a ver. Ele se fecha dentro do corpo, o seu perispírito fica jungido ao corpo, não cria-se essa esponja e a energia cai, mas a criatura não absorve. Então, como é importante o silêncio, a meditação, como é importante entrar numa sintonia boa, aproveitando um momento para a gente orar por alguém que a gente sabe que precisa, na hora do passe. Porque quando ele vai tomar o passe, eu não, estou muito bem, mas senta ali, ou acomodadamente, já que eu estou muito bem, ore por aquela pessoa que está longe, que está precisando, não pôde vir, aliás, nem espírita, nem acredita, mas não tem importância, é nossa irmã, é filha de Deus, por isso precisa da nossa ajuda. Então ore por aquela criatura. Os espíritos vão sair daqui e vão correndo lá ajudar aquela pessoa. No trabalho de assistência fraterna, nós sempre fazemos depois da palestra, que faz-se ao domingo. A espiritualidade vincula com o médium que está fazendo o atendimento, para que ele, no aspecto da mediunidade intuitiva, fale à criatura o que ela precisa escutar. Diz o Tonini que numa determinada casa espírita, o Carlos, que era um atendente, foi atender a Lúcia, que era a paciente, e ela chegou com ideia suicida, eu quero me matar. Eu disse, mas minha irmã, não faça isso, suicídio não resolve, ninguém morre, vai criar problema, não faça. Mas não sei, e tem hora que vem na minha cabeça, é quase irresistível, mas não faça isso, por favor. Aí a irmã Celestina, que era o espírito que estava assistindo aquele médium, Carlos, percebeu que lá fora da tela eletromagnética, impedindo os espíritos obsessores de adentrar na casa, tinha o Armando, que foi esposo de Lúcia, ou Célia, melhor dizendo, de Célia, na outra encarnação. Mas ela tinha o nome de Mercedes, e ela o abandonou, e ele ficou muito raivoso, prometendo vingança, e desencarnaram, e perderam o vínculo, e ela reencarnou agora como Célia, e ele estava lá fora. Dona Celestina, irmã Celestina, o espírito desencarnado foi lá e buscou Armando, e quando ele viu que Célia estava sendo assistida, ele ficou muito bravo, mas ele disse assim, Mercedes, agora você me paga, você aprontou comigo, me abandonou, me traiu, mas agora você me paga, você não vai escapar. Dona Celestina aplicou um passe nele. A Célia, que outrora teve o nome de Mercedes, ele ainda cultivava aquele nome da esposa que o traíra, ela estava ali quase que acuada por aquele clima psíquico negativo, mas tão logo terminou a assistência, ela foi para casa, mas ao dormir, Celestina foi lá e buscou o espírito dela, o Armando já ficou ali no centro, e aí, tete a tete, puderam conversar, e a irmã Celestina estava programando para ele, Armando, reencarnar como filho dela, Célia, para reharmonizar a lei do amor. Agora eu fico pensando, que molequinho terrível que não vai ser, não é? Vai ser aquele filhinho complicadinho que a gente vai ter. Não é aquele anjinho do céu dourado que Deus manda para a gente, não. É um neguinho bem complicado, que a gente outrora traiu, e agora de novo na nossa vida, para nós nos harmonizarmos na lei do amor. Então veja que tudo isso foi feito dentro de uma casa espírita, numa sessão como esta que está acontecendo aqui hoje.
Quanta ajuda! Na evangelização, os espíritos vão para lá onde estão as crianças e vão intuir as professoras ou os professores a falar com aquelas crianças. Se um chegar e disser, hoje meu pai me bateu, estou nervoso por causa disso. Meu filho, tem um mandamento da lei que fala, honrai pai e mãe. Liga não, é assim mesmo. Mas não tem pessoa que ama mais você que seu pai e sua mãe. É assim, liga não, passa por cima, caminha para frente. Intuição, os espíritos jogando na tela mental do evangelizador. E muitas mães que abandonaram os filhos lá atrás são trazidas para participar da evangelização infantil e para perceberem que mães, e muitas das vezes nem são mães, são solteiras, estão cuidando dos filhos dos outros, quando elas próprias não cuidaram dos seus próprios filhos. São trazidas para a evangelização, para se prepararem para uma nova experiência na carne, para receber os seus filhos de uma maneira mais consentânea. No trabalho, no final, geralmente tem uma confraternização, ou pelo menos o pessoal fica batendo papo, trocando uma ideia. Não tenham pressa de ir para casa. Sabe por quê? Os nossos parentes vêm participar conosco. Então eles querem ficar com a gente aqui no centro, ver a gente, abraçar a gente. Mas logo a gente tem uma pressa de ir para casa, não sei para quê, certamente para ver a novela, um jogo de futebol, vai correndo para casa. E os espíritos amigos, nossos parentes, ficam aqui no centro, curtindo o ambiente, e nós fomos embora. Então, confraternizem, conversem, troquem ideias, se abracem, e a espiritualidade fica feliz, porque está nos vendo participar efusivamente com este psiquismo de fraternidade. E tantas outras atividades a espiritualidade faz para nos atender. Por isso a gente precisa ter um pouco mais de cuidado em relação à nossa participação numa casa espírita. Se os espíritos são tantos trabalhadores desencarnados que por misericórdia divina vêm nos atender, por que nós encarnados não queremos trabalhar dentro do centro? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Ah, mas eu trabalho à noite, eu não posso. Então vem sábado e domingo. Ah, mas sábado e domingo eu tenho que descansar. E vai arrumando desculpa. E como é que nós vamos fazer para manter uma casa aberta? Como é que nós vamos fazer para sustentar o trabalho do lado de cá, quando a espiritualidade o faz do lado de lá? Nós temos uma responsabilidade. E nós temos que começar a estar repensando o nosso comodismo. A começar pelo estudo. Vamos estudar a doutrina espírita. A gente cuida muito do corpo, vai para a academia e malha, fica sarado. O corpo acaba. É uma questão de tempo. Mas a alma não, essa é eterna. Então nós temos que investir na nossa alma. E essa pergunta o Kardec fez: a evolução moral acompanha a intelectual? A intelectual vem bem antes, e via de regra a moral vem bem depois. Então como é que nós vamos mudar se nós não estamos convictos da necessidade da nossa mudança? Como é que nós vamos abraçar a doutrina quando a gente acha que nós não temos compromisso com ela? Então por isso eu penso que Jesus está esperando por nós, para a gente fazer o espiritismo realmente o futuro das religiões, e tornarmos a pátria do Evangelho o coração do mundo, com a nossa participação efusiva, vivendo Jesus onde quer que estejamos. Portanto, Senhor Jesus, enquanto a terra luta, sofre e não descansa, e o homem atribulado se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi e no tempo que se avança.
Cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível. És tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Muita paz.